Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta segunda-feira, dia 7 de novembro. Ladrões de banco voltam a aterrorizar no interior da Bahia e explodem 3 agências bancárias em Muritiba. Uma força-tarefa faz uma operação contra a pirataria em shoppings de comércio popular de São Paulo. 11 pessoas são presas numa operação de combate ao tráfico de drogas, homicídio e organização criminosa em Minas Gerais. E ainda, sobram vagas de emprego no Centro-Oeste paulista. As oportunidades são para mão de obra qualificada, principalmente no setor de bares e restaurantes. É agora no Brasil TV. A polícia da Bahia está atrás de uma quadrilha que explodiu 3 agências bancárias nesta madrugada no interior do estado. A Patrícia Laís é quem tem as informações. Olá, esses ataques aconteceram na cidade de Muritiba, no Recôncavo Baiano. Segundo a população, os criminosos começaram a agir por volta das 3 horas da manhã e os ataques duraram em média 45 minutos. Ao todo, 3 agências bancárias da cidade, Bradesco, Banco do Brasil e também Caixa Econômica Federal, foram completamente explodidas. A polícia ainda não informou se os criminosos tiveram acesso aos caixas das agências e também se eles levaram dinheiro dos caixas eletrônicos. A Polícia Civil da Bahia está investigando esse caso, que já é o 16º ataque a bancos aqui no estado, segundo a Secretaria de Segurança Pública. A Polícia Federal também esteve na cidade hoje realizando um levantamento para a perícia. E a Polícia Militar informou que iniciou diligências para buscar os suspeitos aí de estarem envolvidos nesses ataques a 3 agências bancárias. Durante o roubo, 2 pessoas foram feitas reféns, mas logo foram liberadas sem ferimentos. De Feira de Santana, Patrícia Laís para o Brasil TV. O Bradesco diz que não vai comentar o ataque. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil informaram que estão colaborando com as investigações. 2 policiais militares morreram e outros 2 ficaram feridos esta manhã numa operação em Duque de Caxias, que fica na Baixada Fluminense. Os PMs faziam uma ação de combate ao roubo de cargas e veículos quando houve confronto com bandidos. Essa câmera de segurança de uma rua da comunidade mostra a ação de criminosos pouco antes do confronto, que terminou com a morte dos 2 policiais militares. Por volta das 6h30 da manhã, o bando passa em 4 motos em uma das ruas do complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias. Logo atrás, aparecem outros 3 comparsas armados. Eles chegam na esquina e recuam assim que 2 viaturas da Polícia Militar se aproximam. Alguns PMs descem do carro e procuram pelos criminosos e, segundos depois, são atacados. Um dos PMs chega a correr em direção à viatura após ser baleado. Os vidros do carro ficaram com várias marcas de tiros disparados pelos bandidos. Ao todo, 4 policiais militares foram feridos no confronto. 2 deles morreram. Os cabos Rafael Cardoso, de 34 anos, e Leandro Lopes, de 36, chegaram a ser socorridos. Mas, de acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, já chegaram mortos ao hospital. Um terceiro policial, identificado como Tenente Marques, de 33 anos, foi atingido no rosto e no ombro esquerdo. Ele também foi trazido aqui para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes. O estado de saúde dele é estável. Segundo a Polícia Militar, um 4º PM também teve ferimentos. Fábio dos Santos foi levado para o Hospital Municipal Moacir do Carmo depois de ser atingido no punho e na mão esquerda. Segundo a direção do hospital, ele está lúcido e estável. O Globocop fez imagens da operação no complexo da Mangueirinha, que começou cedo e durou toda a manhã. Homens do Batalhão de Caxias e do Comando de Operações Especiais patrulharam as comunidades Corte 8, Lixão e Morro do Sapo. A Polícia Militar disse que a operação teve o objetivo de combater o roubo de cargas e de veículos. Até o fim da manhã, a PM ainda não tinha divulgado se houve prisões ou apreensões na ação. Já a Polícia Civil de Minas Gerais prendeu 11 pessoas e cumpriu 13 mandados de busca e apreensão numa operação de combate ao homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa. Olha, são integrantes de facções criminosas rivais que atuavam ali no aglomerado Ventosa, na região oeste da capital. E foi uma grande operação que durou
2 dias com 95 policiais envolvidos. Sobre isso a gente vai conversar agora com o delegado Guilherme Catão, que está à frente dessa investigação. Ele é da Delegacia de Homicídios do Barreiro. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Explica pra gente, essas pessoas já estavam sendo investigadas há mais tempo, né? Como que vocês chegaram até elas? Esse inquérito começou em 2019. Na verdade, são 2 inquéritos das 2 facções. Por isso que o nome da operação é duolatera, dos 2 lados. A gente concentrou uma investigação só para esses 2 inquéritos, que ao final da investigação convergiu para um total de 12 mandados de prisão e 13 mandados de busca e apreensão. Por isso a necessidade desse empenho todo de 95 policiais, foram mais de 40 viaturas envolvendo não só o Departamento de Homicídios, mas também o DEUESP, a CORE, o Apoio Aéreo e o Canil. Esses 11 homens, então, estão aqui na Gameleira, no presídio da Gameleira, e depois, porque eles estão em prisão preventiva, e só depois que eles vão ser, então, levados para outros presídios. A Receita Federal começou hoje uma grande operação contra o comércio irregular no centro de São Paulo. A expectativa dos fiscais é prender até R$1 bilhão em produtos falsificados ou contrabandeados que seriam vendidos naquela região. A gente está aqui na Florencio de Abreu, em frente a um dos shoppings populares que hoje está fechado justamente por causa dessa operação. Outro shopping popular que é alvo dessa operação fica na região do Brás. A gente percebe aqui que os portões estão fechados, né? Tem agentes da Receita Federal fazendo esse trabalho de fiscalização lá dentro. Tem algumas viaturas da Guarda Civil Metropolitana aqui mais ao fundo também da Receita Federal. E do outro lado da rua você vai ver que tem muitas pessoas que não estão trabalhando hoje por causa dessa operação, além, claro, de alguns comerciantes. Essa operação, chamada Krampus, ela é uma parceria da Receita Federal com a Prefeitura de São Paulo. São 40 servidores da Receita Federal, 50 agentes da Guarda Civil Metropolitana e 90 equipes de remoção da Subprefeitura da Sé e também da Moca, que estão envolvidos nessa operação. A duração deve ser pelas próximas semanas. A estimativa da Receita Federal é apreender 1.600 toneladas de mercadoria irregular, pirata ou contrabandeada. O valor estimado, segundo a Receita Federal, deve ser de R$1 bilhão. A avaliação que agentes da Receita Federal fazem é a seguinte, de que o mercado clandestino fica aquecido no final do ano e que shoppings populares como esse aqui servem como centro de distribuição de mercadorias ilícitas para todo o Brasil. E hoje também teve uma operação da Polícia Rodoviária Federal contra a sonegação de impostos em cervejarias. O Davi Araújo tem as informações. Fala com a gente de São Luís. A operação, comandada pela Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Repreensão ao Crime Organizado, o GAECO, e a Receita Federal, cumpre 6 mandados de busca e apreensão em São Luís e nas cidades de Itu, São José dos Campos e Fernandópolis, em São Paulo, e Frutal, interior de Minas Gerais. De acordo com as investigações, indústrias sediadas nas regiões de Piracicaba e Sorocaba, em São Paulo, teriam sido inseridas por meio de fraudes na cadeia mercantil com o propósito de promover a evasão fiscal de tributos estaduais e federais relacionados a operações interestaduais de cerveja. No caso da cerveja, a responsabilidade pelo pagamento do ICMS ocorre por substituição. Isto é, o fabricante, refinador e distribuidor recolhem antecipadamente o tributo devido em toda a cadeia de comércio. Assim, o fabricante da bebida localizado fora do estado de São Paulo, quando envia a mercadoria para o estabelecimento localizado em território paulista, tem a responsabilidade pelo pagamento do imposto. Pelo esquema, as empresas emitiam nota da mercadoria para suas filiais por preço ainda menor, diminuindo novamente a base de cálculo do produto. Ao final, a mercadoria era alienada para distribuidoras ligadas ao fabricante do Rio de Janeiro, com pagamento ínfimo do imposto. A sonegação do ICMS por meio desse esquema ultrapassou os R$300 milhões. Davi Araújo para o Brasil TV. A gente fala agora da Covid. Então, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio confirmou a transmissão local da subvariante da Ômicron, BK1. Aqui no Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria, essa subvariante está causando um aumento no número de casos.
A transmissão local da subvariante foi confirmada por causa do teste de uma mulher moradora da Zona Norte do Rio de Janeiro, de 35 anos, que não tinha histórico de viagens. O resultado, ela tem todas as vacinas e, portanto, está bem. De acordo com a secretaria, a BQ1 está causando esse aumento de casos de Covid no Rio. A positividade dos exames de Covid passou de 6% para 21% em 3 semanas e o número de pessoas internadas também aumentou. Passou de 14 para 44 em 15 dias. 98% dos pacientes não tomaram a vacina de reforço e 12 são crianças. Só uma correção, o nome dessa variante, da variante da Omicron, é BQ1. Na região de Santarém, no oeste do Pará, 5 pessoas morreram depois que o micro-ônibus caiu no Rio Amazonas. O dono do micro-ônibus disse que tinha 12 pessoas a bordo. Quando o veículo parou na rampa de acesso a uma balsa, 4 pessoas desceram, 8 ficaram dentro do veículo. O dono do micro-ônibus disse que um dos passageiros ligou o veículo, que acabou caindo no rio. Uma pessoa ainda está desaparecida e, de acordo com a Polícia Civil, o ônibus está com a documentação em dia. Em Minas Gerais, 2 pessoas morreram e 4 ficaram feridas em um outro acidente envolvendo um micro-ônibus. Foi de madrugada na rodovia MGC 259, na altura de Gouveia. O veículo transportava 18 pessoas, entre pacientes e acompanhantes da cidade de Cerro, para tratamento de saúde em Belo Horizonte. Veja só, a Prefeitura de Cerro diz que presta o suporte necessário aos passageiros e também aos familiares. Um temporal atingiu a cidade de Maceió ontem à tarde e causou alagamentos. A Andréa Rezende atualiza a situação para a gente. Oi, amigos do Brasil TV. A Defesa Civil de Alagoas emitiu um alerta de chuvas intensas para várias regiões do estado até terça-feira. Desde o fim de semana, chove bastante, com registro de alagamentos, transbordamento de rios e desabamentos. Aqui em Maceió, ruas ficaram completamente alagadas. Ontem à noite, um ônibus ficou sem conseguir passar por uma via porque o nível da água subiu muito. Os passageiros ficaram ilhados. O Corpo de Bombeiros resgatou as 25 pessoas que estavam dentro do transporte coletivo. Uma barreira desabou e atingiu uma casa, felizmente sem registro de feridos. O temporal também atingiu Rio Largo, na região metropolitana da capital alagoana. Uma bebê de 1 ano ficou soterrada após deslizamento de terra. Ela foi socorrida e está internada no Hospital Geral do Estado, em Maceió. O estado de saúde dela é grave. Em São José da Laje, na Zona da Mata, o rio Canhoto transbordou ontem e deixou os moradores em alerta. Por segurança, a Defesa Civil Municipal retirou 65 pessoas que moram em áreas de risco. Elas ficaram alojadas temporariamente em uma escola da cidade até o rio baixar o nível hoje de manhã. Em Colônia Leopoldina, no norte de Alagoas, o rio Jacuípe também transbordou. 60 pessoas saíram da área de risco e foram para a casa de parentes. Outras 12 estão em um abrigo da cidade. A orientação da Defesa Civil para as pessoas que moram em áreas de risco é que procurem um local seguro. Voltamos ao estúdio do Brasil TV. Moradores de regiões do agreste de Pernambuco estão preocupados com a quantidade de chuva dos últimos 3 dias. A Defesa Civil do Estado já registrou alagamentos e deslizamentos de terra. Olá. As chuvas atingiram municípios da Mata Sul, do Agreste e do Sertão de Pernambuco. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima, choveu bastante esse fim de semana e na madrugada deste domingo para segunda nesses municípios. Muitos lugares ficaram alagados e um deles foi o município de Catende, que fica na Mata Sul de Pernambuco, lugar onde moram 45 mil pessoas. Aqui o pessoal ficou bem aperreado e bem preocupado porque o fim de semana já teve chuva que quase não parava. E na madrugada de ontem para hoje, a chuva foi tanta que o rio Panelas, que passa por Catende, subiu, de acordo com a Defesa Civil do município, 2 metros. Casas ficaram alagadas, ruas ficaram alagadas, 50 famílias aqui do município ficaram desabrigadas e desalojadas. Algumas foram abrigadas no ginásio municipal e outras foram para casa de parentes. O pessoal ficou nesse ginásio com colchões, sofás, roupas, geladeiras, o que deu para tirar. A Defesa Civil diz que foi porta a porta em cada uma dessas residências para poder retirar todas essas pessoas. São mais de 100 pessoas que estão
fora de suas casas por causa das chuvas. Então, a Agência Pernambucana de Águas e Clima disse que deve chover até esta terça-feira e orientou famílias que moram em áreas de risco a ficarem atentas e ao sinal de chuvas, e aquelas que moram perto de rios também. Caso o nível dos rios comece a subir, elas devem sair de casa, procurar um abrigo e também procurar a Defesa Civil do seu município para também pedir ajuda. Foi enterrado hoje em Belo Horizonte o ex-ator Guilherme de Pádua, condenado pelo assassinato da atriz Daniela Pérez. Guilherme tinha 53 anos e, segundo a família, sofreu um infarto dentro de casa. Ele e a então esposa, Paula Tomás, foram condenados pelo assassinato da atriz Daniela Pérez em dezembro de 1992. Daniela Pérez era filha da autora Glória Pérez. Guilherme de Pádua foi condenado a 19 anos e 18 meses de prisão por homicídio qualificado, mas foi libertado em 1999, depois de cumprir 1/3 da pena. Pela quinta vez, a Justiça de Goiás começou a julgar os acusados do assassinato do radialista Valério Luiz. O João Vitor Guedes tem os detalhes. Olá, um abraço a todos. A expectativa é que esse julgamento dure 3 dias. Os 2 primeiros dias foram reservados para ouvir as 24 testemunhas, entre defesa e acusação, além dos 5 réus. O terceiro dia deve ser dos debates, algo que deve durar mais de 6 horas. O jornalista Valério Luiz foi morto em julho de 2012 a tiros, quando saía da rádio em que trabalhava aqui em Goiânia. O ex-dirigente do Atlético Clube Goianiense, o empresário Maurício Sampaio, é apontado como o mandante do crime. Essa é a 4ª vez que esse julgamento foi marcado. Em junho, ele teve que ser cancelado depois que um jurado passou mal e saiu do hotel sem avisar o oficial de justiça. Para que isso não aconteça, o juiz Lourival Machado destacou 2 oficiais de justiça, além de um policial militar, para que eles acompanhem os jurados no hotel até o fim do julgamento. Todos os 5 réus respondem em liberdade. Voltamos aos estúdios do Brasil TV. Em Niterói, na região metropolitana do Rio, começou o julgamento de Flor de Lis no Tribunal do Júri da cidade. Ela é apontada como a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. A Beth Luquezzi acompanha o júri. O julgamento começou às 11 da manhã, com 2 horas de atraso. Além de Flor de Lis, também estão sendo julgados 3 filhos dela e uma neta. Esse julgamento deve ser bastante demorado. A previsão é que dure 3 dias, porque além dos 5 réus, 30 testemunhas de defesa e de acusação deverão ser interrogados. Flor de Lis é acusada de mandar matar o marido, o pastor Anderson do Carmo, com quem viveu por 22 anos. Esse crime foi em 16 de junho de 2019, na garagem da casa da família em Pendotiba, Niterói, na região metropolitana do Rio. Flor de Lis é acusada de homicídio triplamente qualificado, de tentativa de homicídio por ter envenenado o marido e também por uso de documento falso e associação criminosa armada. Beth Luquezzi para o Brasil TV. A seguir, na cidade que abriga a maior fábrica de isopor do país, o exemplo de agronegócio e preservação do meio ambiente. Brasil TV de volta falando de emprego. O país tem quase 10 milhões de desempregados, isso segundo o IBGE. Mas há empresários aflitos com a falta de mão de obra qualificada. No Centro-Oeste paulista, o setor de bares e restaurantes é um dos mais afetados. Organizar a mesa, atender aqui, servir ali, tudo para garantir a satisfação do cliente. Neste restaurante, 16 funcionários trabalham durante o mês, mas nem sempre foi assim. Nesse ramo de restaurante, a gente sempre teve dificuldade para contratar funcionário, às vezes não tem experiência, às vezes você não encontra um funcionário com comprometimento, com vontade de trabalhar. Uma dificuldade que define bem o setor de bares e restaurantes. A categoria criou mais de 1 milhão de vagas nos últimos 12 meses no Brasil, sem contar a expectativa de que 45% dos empresários pretendem contratar mais pessoas até dezembro.
De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, os empresários apostam na Copa do Mundo e nos eventos de fim de ano para aumentar a equipe. Só que 99% afirmaram encontrar dificuldade na hora de empregar por falta de qualificação. O próprio Edinaldo deu um jeito para superar tudo isso. Às vezes você pega uma pessoa que tenha o comprometimento, vontade, né, responsabilidade, mas não tem experiência. Então, às vezes, compensa você passar a experiência, ensinar a pessoa, tem que estar ali orientando a forma de abordagem ao cliente, a forma de pegar na bandeja, a forma de levar o produto até o cliente, a limpeza das mesas. Então, o garçom ele tem que ficar atento a tudo. E justamente o treinamento é essencial, afirma a Regiane. Ela seleciona candidatos para várias empresas da cidade. Além de olhar as experiências anteriores, um fator deve ser considerado: o interesse do candidato. Quando o funcionário ele vem com interesse em conhecer a empresa, não importa se ele não teve essa experiência antes, né? A vontade ela é muito maior do que o talento em si. O talento ele é modelado, né? Mas a vontade de aprender ela abre portas e aí é o próprio candidato quem navega. Esse outro restaurante tem a expectativa de aumentar o número de garçons para esses últimos meses do ano. O André é o proprietário e atualmente está com 4 vagas abertas com carteira assinada. Só que também tem encontrado dificuldade na hora de contratar. A gente tem passado uma dificuldade muito grande, né, com a falta de mão de obra, com o final do ano que está se aproximando, Copa do Mundo, o verão se aproximando também, a demanda aumenta muito. E a falta de garçom acaba dificultando muito mais nosso processo de atendimento. O público às vezes chega aqui na porta, não consegue entrar, não consegue ficar no estabelecimento pela falta de mão de obra. O Fernando é diretor do Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares de Marília e explica que esse cenário é vivenciado por todos os estabelecimentos da cidade. A expectativa é boa nesses últimos meses do ano e algumas qualidades são indispensáveis no profissional. Tem que saber atender, ele tem que saber, ele tem que ter um interesse em saber o que vai nos pratos, né, e tal, porque assim, ele tem que passar uma confiança para o cliente, né, mas ele tem que ter uma boa apresentação, né, tem que estar com as unhas limpas, barba feita. Qualidades que o Ivo acredita ter. Há mais de 20 anos ele é garçom, sempre servindo com alegria. O mais importante é sempre gostar do que está fazendo, para poder atender e satisfazer o cliente no dia a dia. Petrolina, no sertão de Pernambuco, é a sede da maior fábrica de isopor do Brasil. A empresa abastece a cadeia de agronegócio e tem uma peculiaridade que faz toda a diferença. Não é descuidada, valorize muito a preservação do meio ambiente. Levinho e resistente, o poliestireno expandido, que conhecemos como isopor, suporta grandes pesos. Na indústria se tornou o parceiro ideal para o transporte de mercadorias. Essa empresa utiliza isopor para embalar frutas produzidas no Vale do São Francisco, que envia para vários estados brasileiros e para o continente europeu. Se comparado ao papelão, o isopor garante mais estabilidade no transporte, reduz custos no frete aéreo e ajuda a preservar o vigor da fruta até chegar à mesa do consumidor. A maior vantagem do isopor, da caixa de isopor, está relacionada à logística, porque nós não ocupamos espaço com o armazenamento dessas caixas, que implica no racionamento de custo, porque não precisamos fazer investimentos altos em termos de capacidade de armazenamento para a estocagem dessas caixas. José Henrique nem precisa ir longe, esperar semanas para receber as embalagens ou se preocupar em estocar o produto. É que a maior fabricante de caixas de isopor do país tem filial aqui em Petrolina. O processo de fabricação utiliza 2% de matéria-prima, a resina de petróleo, e 98% de ar. A produção mensal varia de 200 a 800 caixas. A indústria emprega 86 pessoas diretamente, mas para atender a demanda do agronegócio, no período de safra das frutas, o número de postos gerados aumenta, com até 3 turnos de trabalho. Kátia chegou como temporária e foi efetivada. Eu trabalho aqui, eu conheço outras áreas, eu conheço no meu setor e em outros setores também.
como as máquinas pesadas e outros setores, carregamento e etc. O isopor fabricado na empresa não vai parar no lixo. Será devolvido de forma sustentável à sociedade. O material descartado na produção ou que chega de clientes é estocado nessa área. Com a ajuda de seu João e dessa máquina, tudo será reciclado, transformado em canetas como esta ou vasinhos de plantas. Por mês, uma média de 3 toneladas de isopor são descartadas da fábrica. A reciclagem é finalizada na matriz, em Santa Catarina. Se tudo isso fosse parar no lixo comum, na natureza, poderia levar até 5 séculos para se decompor. Mas como o isopor é um plástico 100% reaproveitável, a empresa criou um programa de conscientização e nos últimos 15 anos recuperou e reciclou mais de 40 mil toneladas de isopor. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias, algo mais do Jornal Nacional, começa às 8h30, pelo horário de Brasília. Para você, uma boa noite e até amanhã.